Então nós vamos começar a falar sobre esse primeiro time que conta com os seguintes pessoas, jogadores. Giannis Antetokounmpo, Devin Booker, que não parece comigo, o Tesouro, Luka Doncic, Nikola Jokic e, como diz o outro, Jason Tatum. Então tá aí o quinteto. Antetokounmpo, Booker, Doncic, Jokic e Tatum. Bom, cadê o Stephen Curry, André Luiz Fantato? Tá vindo aí daqui a pouco. Você quer discutir isso antes ou vai passar os três times? Não. Tá? Não. Prefere que passe os três times primeiro? Vamos passar. Então tá. Então esse é o time 1. Isso, esse é o time 1. Então vamos pro time 2. Vamos lá. Stephen Curry, que deveria estar no 1. DeRozan, Kevin Durant, Embiid e Ja Morant. Certo? Então Curry, DeRozan, Durant, Embiid e Ja Morant. Esse é o time 2. Vamos pro time 3? Nossa senhora. LeBron James. Por que o LeBron tá aqui, André? Você sabe? Jogou Não muito. Não faço ideia. Puro marketing. Chris Paul, amigos eternos. Siakam. Anthony Towns, bom jogador. E o nosso querido... a gente criou uma expectativa do Atlanta Hawks Gigantesca. que não foi atingida. Com certeza. Então o nosso querido cabelinho de boneca, como diz o outro, está aqui. Cujo nome? O Cuca. Cuca? Cabelinho de cabelo de boneca velha, né? Não é qualquer boneca, boneca velha. Boneca antiga, né? Boneca... Aquela que sobra assim. Exatamente. Então é isso. E aí, o que vocês acham? Eu já dei a minha primeira opinião. Acho que o Curry deveria estar no primeiro no lugar de qualquer um. E é isso, só isso. Eu tenho duas trocas para fazer. Duas apenas. Eu mudaria o primeiro e o segundo time. Levaria Giannis Antetokounmpo e Devin Booker para o segundo time. Traria Embiid e Ja Morant para o primeiro time. O resto permanece aí. Eu acho que o Ja maiores Morant, objeções. O Ja Morant também caberia no primeiro, né? Então, o Renan tá indo na contramão da galera que votou. Sim. Eu vou trazer aqui um pouco mais de informação. Ó. Os votos foram... o voto para primeiro lugar vale 5 pontos, certo? O voto para segundo lugar vale 3 pontos e o voto para primeiro lugar vale 1 ponto. Sim. São 100 pessoas da mídia, né, americana que fazem os votos, né, jornalistas, enfim, que fazem os votos. E o Antetokounmpo foi o único que todos os 100 votaram para o primeiro time, fazendo aí 500 pontos. Eu também achei... Não é exagero, né? Acho que ele fez mais uma temporada muito interessante. Sim. Mas, enfim, falando dos votos, ele foi o único que foi votado por todos para o primeiro time, tá? Isso é uma votação posicional, então não adianta o Antetokounmpo, quer dizer, o Embiid, o Antetokounmpo, o Jokic, não vai ter como estar no mesmo time, principalmente Jokic e Embiid por serem pivôs. Né? Então é uma discussão que a gente pode entrar já. Então o Antetokounmpo ficou em primeiro com 500 pontos totais, né? E em segundo vem o Luka Doncic 476 e o Jokic também 476. Além dos que você passou aí, uma informação legal que eu queria deixar foram votados também, mas não entraram nos 3 times. Rudy Gobert e Donovan Mitchell, do Utah Jazz, do Renan. Bam Adebayo e Jimmy Butler, do Heat. Jaylen Brown, do Celtics. Chris Middleton e Holiday, do Bucks. Desmond Bane, do Grizzlies. Esse também eu acho que poderia fazer uma sombrinha ali, não sei se tá ainda. Michael Bridges, do Suns. DeJounte Murray, do Spurs. Fred VanVleet, do Raptors. E Kyrie Irving teve um voto para ser do terceiro time. Mas quem que votou? Você não viu? Não vi. Ontem no pré-jogo, a ESPN americana estava dentro da quadra fazendo aquele pré-jogo e o Jalen Rose, que é da ESPN americana, que votou. Quando ele falou que foi ele que votou, o Stephen A. Smith, que é um dos caras mais polêmicos da ESPN, ele quase pulou dentro da quadra, quase se matou falando que não acredito que você votou no cara. Não tem como, porque ele jogou só 29 jogos.
Então, absurdo, né? Não, ele falou sim. que foi um erro, votei não sei porquê. Eu não sei porque que votou, Ah, então. pelo amor. Tira esse cara. No ano que vem ele não pode votar. Pelo amor de Deus. Então, eu queria complementar com essas informações do total de pontuação e dos caras que foram votados também. De repente, vocês podem lembrar de alguém aqui desses que eu falei, que vocês acham que poderiam estar nos 3 times aí. Mas é isso. Acho que foram esses aqui os votos para os 3 times da NBA, que é uma escolha posicional, né? Você não pode ter 5 pivôs, 5 armadores no time. Então, por isso que eu acho que o Ja Morant tá no segundo time, enfim, só para complementar a informação. Eu não sei a regra, mas pelo jeito não pode ter 2 jogadores do mesmo time no mesmo time aqui, né? Nesse quinteto. É isso? Ou não tem nada a ver? Não, 2 acho que jogadores do mesmo time pode. Pode? Pode. Mesmo time pode. Interessante. É porque, não sei se é coincidência, porque não tem, né? Porque todos os times, os 3 times têm um de cada. Sim. Ô, Renan, olhando pro time 3, Time 3, vamos lá. LeBron, Chris Paul, Siakam, Anthony Towns e Trae Young. Certo? O Jordan Poole não caberia aí, não? Não. Não, de verdade. Eu quero agradar o Edson. Você tá entendendo? Não. Eu acho que o Jordan Poole cresceu muito pro fim da temporada e dentro dos playoffs, principalmente. Acho que aqui vale muito toda a temporada regular, né? Tirando o voto do nosso amigo aí que votou no Kyrie Irving, que começou quase do meio pro fim da temporada, né? Então o Jordan Poole ele cresceu muito no fim da temporada regular, dentro dos playoffs. Acho que por isso ele não encaixa. Eu pensei nele hoje também, quando eu tava pensando em alguém que poderia encaixar. Sim. Mas acho que também falta um pouco de hype ali, né? Que a Sim, votação ela tem um exato. hype total, né? Não tem como. Vai muito em cima dos principais players de cada time, né? Então não tem jeito. O Jordan Poole ainda não tem esse status. Se fosse para uma outra pessoa do Golden State Warriors aparecer nessa lista, teria que ser ou Draymond Green ou Klay Thompson, né? Muito, olha lá, o Andrew Wiggins que participou agora do All-Star, aquele All-Star, pode né? ser. E o Thompson também não jogou Não toda. jogou. Não, exato. Mas Então, assim, na sua se ideia fosse seria o para- Green, então. Ou o Andrew Wiggins, porque participou do All-Star. Então não vejo muito o Jordan Poole nessa lista, não. Tá, então tirando minha pergunta e agora a sua análise sobre o time que você quiser. Que você já falou que já mudaria 2 vezes. 2. Tô indo contra a regra. Tô tentando ser coeso, porque assim, caberia colocar os 2 que eu falei no lugar dos 2 que sairiam. Dá pra fazer essa troca. Não é o ideal, mas dá pra encaixar. Enfim, na regra não cabe. Eu acho que, como eu disse, eu não tenho muito o que tirar, não. Talvez aí o Trae Young esse ano não foi aquela coisa, mas ele tem um hype ainda. Ele ainda figura entre as principais estrelas e tudo mais. Pascal Siakam também. É que o Raptors fez uma boa temporada, né? Sim. Dentro de tudo. Mas, não sei. Não mexeria em mais nada, não. Acho que nem o meu clubismo traria um Rudy Gobert, por exemplo, aqui pro terceiro time. Mas até o LeBron vocês deixariam? Ou Não, tem o que- LeBron jogou bem a temporada. Jogou. Não, eu tenho que dar o braço a torcer. Ele fez muito pelo time. Né? Eu acho que ele fez deixou mais muito a do que. desejar, Acho que ele fez mais do que ele deveria, do que ele conseguiria fazer. Ele se doou muito tentando classificar esse time e não conseguiu. Acho que é por isso, é pelo esforço que ele fez, né? Agora, uma justiça na lista que você já vai falar, acho que é o Anthony Towns para presenciar, para fazer uma coisa legal pro Minnesota que fez uma temporada muito boa. Exato. Então acho que Exato. o Towns está aí para representar todo o pessoal de Minnesota, isso. que foi uma surpresa, né? Uma baita de uma surpresa boa, né? O Minnesota que já caiu pelo caminho. Surpresa maior é ele ter ganho no campeonato de 3 pontos, né? Esse cara ter Exatamente. ganho no campeonato de 3 pontos. Então, muito louco. Eu acho que o Anthony Towns foi o cara mais regular do time do Minnesota. Sim. Né? Foi um time regular, né? Tanto é que foi para os playoffs. Mas ele foi o cara mais regular, né? Então merecidíssimo esse voto. E o Beverly o mais trash talk, E né? o Beverly o de sempre, né? Agora, eu penso como o Jason Tatum também. O Jason Tatum falou ontem, né? Ele ficou feliz de estar no primeiro time, né? Escolhido da NBA. Mas ele disse que entende que poderiam ter outros jogadores a estarem no time, se não ele. Que imagino eu que no caso, Ja Morant e Joel Embiid. Esses dois
pra mim, teriam que estar no primeiro time. Sim. Só que eu também acho difícil você tirar um Devin Booker, até um Antetokounmpo, ou até o Jokic, né? Sem chance, porque ele foi MVP, não tem como o MVP estar fora do primeiro time, né? Então ele falou, eu acho que deveria ser sem posição, entendeu? Claro. Deveria ser um top 5, então, melhores jogadores, ou top 10, ou top 15, já que estamos falando de 15 jogadores aí, ao invés de você fazer 3 times por posição. Porque você vai ter uns caras injustiçados. Ele não vai aparecer no primeiro time, vai aparecer no segundo, como se ele fosse um jogador de segundo escalão, só que na verdade ele não é. Exato, entendeu? exato. Então eu penso assim, eu acho que talvez a NBA podia olhar um pouco mais para isso. Sim. Né? Ou se não quiser fazer top 15, faz 3 times. Mas se quiser ter 3 times só com pivôs, né? Um time só com pivô, lá. um time só com... Se nessa temporada faz sentido... Exato. tem Até porquê. porque hoje a posição tá importando cada vez menos na NBA. Pois é. Né? Então, eu penso assim como o Jason Tatum declarou. Eu acho que a gente poderia ter Ja Morant, poderia ter Joel Embiid aí no primeiro time. Seriam as alterações que eu também faria. Enfim... Não sei, acho que o Devin Booker foi um dos caras mais regulares, né? Do melhor time da temporada regular. Mas talvez o próprio Jason Tatum, né? Ir pro outro time. O Luka Doncic, que foram caras que engataram depois. Né? Eu tenho uma polêmica. Qual a polêmica? Polêmica. Vamos pra polêmica. O papo maior disso tudo é a temporada regular, certo? Sim. Claro. Cadê um caboclo do Miami Heat que liderou o leste? Tá aí entre os votados, né? Tiveram votações, mas não entraram no... Mas a gente pode entrar naquela também que o Heat se destacou mais por um contexto geral. É isso. Que não teve um cara muito acima. É isso. Né? Que tem Lowry, tem o Lowry... Tinha o Lowry. Porque ontem... Meu Deus. 0 pontos. Mas ontem todo mundo foi bem mal, né? Ontem acho que com 8 minutos do segundo quarto, tava 21-18. Sim. Amassaram o aro num quarto inteiro. Pois foi isso que aconteceu. Fica à vontade. Não, vou passar pelo chat rapidinho aqui antes de continuar. A Mônica dando boa noite. Boa noite, Boa Mônica, noite, tá sempre aí com a gente. O Alan, amigo meu aí que tá aprendendo, tá jogando basquete com a gente lá, mandou um salve pra gente aqui, falou que vai aprender mais de basquete. O Edson mandando o G-Show, né, que é o Golden State Show dele. O Gil também tá aqui com a gente, sempre com a gente. Boa, bola laranja. E o Bruno, amigo meu também, grande Andrezão, boa noite, mandando boa noite pra gente. E falando, ô louco, o LeBron foi o único do meu Lakers que salvou a temporada. E realmente foi. Realmente foi. E o Fábio Oliveira chegando aí também, mandando um fala, galera. Um abraço pro Fábio também. Então a galera chegando aqui com a gente. A galera, galera, quem tá aí, deixa o like, manda comentário aí, vai mandando que a gente vai lendo, vai interagindo com a gente pra fazer aí o podcast cada vez mais legal e mais interativo. Tamo aí. E, cara, fechando agora, depois de dar uma lida no chat, eu acho que é isso. Eu acho que talvez faça sentido tirar as posições, talvez faça sentido... Né? Colocar os jogadores de 1 a 5 mesmo, os melhores jogadores, os mais votados, né? Porque realmente é algo que fica estranho, né? O Ja Morant no segundo time, cara, ele foi muito um dos estranho. melhores jogadores disparados dessa temporada. Exato, pelo menos o que mais se destacou, né? Sim. E aí você não vê no primeiro time, é muito estranho. Muito estranho. Bom, então pra gente fechar, vou repetir o time pra galera que chegou agora, ou pra você... Porque a audiência rotativa é sempre muito importante. Vamos lá. Time 1, Antetokounmpo, Booker, Doncic, Jokic e Jason Tatum. Time 1, tá? Time 2, Stephen Curry, DeRozan, Kevin Durant, Joel Embiid e Ja Morant. E o time 3, LeBron James, Chris Paul, Pascal Siakam, Anthony Towns e Trae Young. Fechou? Então tá aí os 3 times. Tem polêmica, não tem ninguém do Miami Heat que foi líder da pré-temporada, enfim, mas... É isso. Acontece nas melhores famílias. Quando algumas pessoas votam, várias outras algumas contestam. Isso. Tem tempo de eu contar uma história rápida? Fica à vontade. Bem rápida. Tá sobrando tempo. Sobre escolha. Uma vez eu vi o Jô Soares contar uma história que ele foi numa livraria com o filho dele e o filho dele falou se podia pegar os livros, levar e tal, e ele falou que tudo bem. E aí o filho dele voltou com um monte de livro, uma pancada. E ele falou, não vai levar tudo isso, né? Escolhe alguns, não precisa levar tudo isso. Ele falou, se não for para levar todos, eu não quero levar nenhum. Aí ele falou, por quê? Ele falou, porque escolher é perder sempre.
Então, Mas fiquem aí verdade. com essa. Se a gente for ter que fazer essa votação, se nós fôssemos membros, né, da mídia americana para fazer essa votação, cara, o quão difícil é. Por exemplo, assim, eu não sei se eu teria deixado, como o Anderson falou, o Jimmy Butler fora. Claro. Mas o Heat não foi um... Mas pelo menos Mas no ele 3. ainda é um destaque do Pelo time. menos um 3. Ele não podia estar no lugar do Trae Young, por exemplo? Que classificou em oitavo. Entendeu? Exato. Então, talvez por posição ele teria entrado, se ele fosse da posição do Trae Young. Aqui não fala quantos votos o Jimmy Butler recebeu, Tem essa. mas às vezes os votos que LeBron James recebeu, que é um forward, né, que eles separam em 3 posições. Armador, né, que é o guard, ala, que é o forward, e pivô, que é o center. Então, se o Jimmy Butler, não sei se ele tá como guard ou como forward, mas o Siakam, por exemplo, e o LeBron tiveram mais votos que ele. Talvez ele teve mais votos que o Chris Paul e que o Trae Young. Acho que o Chris Paul não, mas que o Trae Young sim. Né? E se você olhar para a temporada do Suns, também não é besteira falar do Chris Paul tá no primeiro time, no segundo time. Então, é realmente muito difícil, né? Você fica numa... Como o Renan falou, né? Você não consegue escolher um só, você quer escolher todos. Né? Então, não enfim, tem jeito. É difícil, né? É difícil.